Olá, amigos da FEB TV. Bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema Encontros com a Dor, os Cegos. Jesus, quando esteve encarnado, encontrou pessoas em situações muito difíceis. Ele encontrava leprosos, paralíticos, cegos, pessoas equivocadas. E diante de cada uma dessas necessidades humanas, Jesus apresentava uma resposta. Quando nós olhamos essas situações de limitações físicas, de problemas, nós às vezes pensamos que elas se restringem à dimensão material das nossas vidas. Se assim o fosse, nenhum interesse teria para nós a cura de um cego, já que dispomos do dom da visão em perfeitas condições, ou o restabelecimento de um paralítico, já que estamos em condições de nos locomover de maneira adequada. Mas nada que o Mestre fazia tinha como objetivo simplesmente a dimensão material da nossa existência. Quando ele encontrava os necessitados do corpo, ele também via necessitados da alma, porque assim como existem cegos que não enxergam a luz do sol, existem outros cegos do espírito que não enxergam as dimensões mais elevadas da vida, que não enxergam o bem, embora estejam diante dele, que não enxergam a verdade, que não enxergam as necessidades do próximo. Não são cegos do corpo, mas são cegos do espírito. Por isso, ao analisarmos as curas de Jesus, devemos sempre extrapolar a sua atuação para além das dimensões meramente do corpo físico. No programa de hoje, nós trataremos do encontro de Jesus com aquelas pessoas que tinham o dom da visão obliterado, tinham a dificuldade de enxergar. As curas de Jesus em relação aos cegos foram registradas pelos 4 evangelistas, e eles registraram em diferentes locais. As curas ocorreram na cidade de Betsaída, ou Betsabá, que ficava às margens do lago de Genezaré, assim como Cafarnaum. Ali há um importante relato de Jesus curando um cego. Uma outra cura de Jesus ocorreu na cidade de Jericó, uma cidade muito famosa. Inclusive, Jericó figura como uma das mais antigas cidades a existirem até os dias atuais, porque Jericó já fazia parte dos relatos bíblicos do Antigo Testamento e a sua origem remonta muitos milênios anterior à data do registro dos textos do Novo Testamento. E é uma cidade que existe até os dias atuais. Ali Jesus também realiza a cura de um cego que foi registrada pelos 3 evangelistas, Marcos, no capítulo 10, Lucas, no capítulo 18, e Mateus, curiosamente, faz 2 registros dessa mesma passagem, um que está presente no capítulo 9 e outro que está presente no capítulo 20. Jesus também realiza uma cura em Jerusalém. Ali essa cura tem características muito peculiares, porque era um cego de nascença, alguém que não tinha a visão desde os seus primeiros anos de vida e por isso vivia em condições bastante precárias. Jesus atende a esse cego, manda que depois daquele procedimento que os evangelistas registram, Jesus cuspia na terra, fazia um pouco de lama, colocava sobre os olhos do cego e ou encaminhava ele para que se lavasse em algum lugar, como ocorreu na cidade de Jerusalém, ou então ele mesmo limpava aquela lama e o cego recobrava a visão. No caso da cura efetuada em Jerusalém, Jesus pede que o cego se dirija a uma piscina de Siloé, como era conhecida à época, era um local de banhos. Aquele cego, na cidade de Jericó, começa a gritar, percebendo que Jesus estava passando por ali. Ele começa a dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A atitude da multidão é curiosa, porque percebendo que talvez ele estivesse se exaltando, causando algum constrangimento, a multidão começa a repreendê-lo, dizer para que ele ficasse quieto, não falasse tão alto, não tentasse chamar a atenção de Jesus, porque ele estava cercado de muitas pessoas. Mas o que ocorre é que Jesus percebe aquela atitude e pede para que algumas pessoas trouxessem o cego até a sua presença. E ali ele começa o processo de cura daquela enfermidade.
Aquela cura se processa de uma maneira interessante, porque Jesus indaga aquele cego: que queres que eu faça? E o cego responde então: que eu veja, Senhor. Então Jesus atende, mostrando que, de certa forma, não basta que nós busquemos nos deslocar do ponto em que nós estamos. É preciso que saibamos o que desejamos para apresentar o nosso petitório, o nosso desejo, diante da providência divina, porque a vontade é força de realização. O cego de Jericó ainda tem uma atitude muito interessante, porque quando a multidão vai ao seu encontro, dizendo que ele se preparasse para ir ao encontro de Jesus, ele se livra da sua capa e vai apresentar-se diante do Mestre. No caso de Betsaída, é uma das curas mais interessantes do Evangelho, porque é uma cura em duas etapas. Jesus toma o cego pela mão, leva-o para fora da cidade e ali começa o processo de restabelecimento da visão daquele homem. Ele, como já dissemos antes, cospe no chão, faz um pouco de lama, aplica sobre os olhos, limpa e pergunta o que aquele homem está vendo. E o homem diz: vejo os homens como árvores. E Jesus então continua o processo da cura, realizando uma segunda etapa, até que o cego consiga ver distintamente, de longe, discernindo coisas e pessoas. Quando Jesus percebe que ele está completamente restabelecido na sua capacidade de enxergar, ele lhe dá um conselho, talvez como um médico que, vendo um paciente já melhor da sua enfermidade, prescreve uma receita. Jesus diz àquele homem: vá e não entres na cidade, que era talvez a cidade onde esse cego morasse, exemplificando que esse retorno às condições anteriores, que podem ter causado o problema, poderia significar para aquele indivíduo um desafio que ele não fosse capaz de superar. É assim também na nossa vida. Quando nós encontramos determinadas consequências das nossas atitudes e precisamos trabalhar não os seus efeitos, mas as suas causas. Fique conosco, porque no segundo bloco analisaremos a visão de Emmanuel acerca de detalhes desses acontecimentos. Emmanuel tem o hábito de pegar, às vezes, uma frase, um pequeno gesto e extrair dali um ensino importante, algo para a nossa reflexão acerca da nossa espiritualidade e dos nossos compromissos com a evolução. Olá, bem-vindo ao segundo bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema Encontros com a Dor, os Cegos. Comentávamos no primeiro bloco como Jesus, encontrando as pessoas que não tinham o dom da visão, as curava. E referíamos-nos a essas curas não somente como curas do corpo, porque cegos existem do veículo físico, tanto quanto cegos da alma, cegos da inteligência, cegos do sentimento. Emmanuel irá analisar essas diversas curas realizadas por Jesus e trazer pequenos detalhes para a nossa reflexão. Quando ele encontra aquela narrativa do cego que foi curado na cidade de Betsaída ou Betsabá, ele nos traz uma importante reflexão acerca de uma frase daquele indivíduo quando estava no processo de cura. O cego, recobrando a visão mais ou menos, disse: vejo os homens porque os vejo como árvores que andam. Emmanuel irá analisar essa frase, indicando que a fala daquele homem reveste de especial interesse, porque ele se referia aos homens como árvores que andam. E existem árvores de todas as naturezas, de todos os matizes. Árvores frutíferas, que produzem alimento, árvores que só trazem espinhos, árvores de galhos frondosos que proporcionam sombra e reconforto, árvores ressequidas. Quando aquele homem começa a discernir homens como árvores que andam, ele perceberá esses diferentes tipos de árvores, como existem também diferentes tipos de pessoas. Enxergar é também perceber as diferenças que existem no mundo.
A pessoa que enxerga tudo como se fosse a mesma coisa, ou todas as pessoas como se fossem absolutamente iguais, é uma pessoa que ainda não tem a sua visão adequadamente estabelecida, embora possa enxergar muito bem. Emmanuel destaca esse aspecto dessa cura de Jesus, nos mostrando que esse homem, quando profere essa frase, é algo que deve ecoar aos séculos, porque denota essa capacidade de enxergar como perceber diferenças. Mas quando nós percebemos diferenças no mundo, há também que nos posicionarmos diante desse mundo. Se encontramos pessoas mais ou menos equivocadas, mais ou menos sábias, mais ou menos amorosas, em que espectro nós nos localizamos? Porque não basta enxergar o mundo. É preciso também ver o nosso íntimo e saber aonde nós estamos. Emmanuel irá destacar, na cura do cego de Jericó, que aquela atitude que ele teve é uma atitude que deve servir de exemplo para todos nós. Quando ele se refere ao movimento do cego indo na direção de Jesus, ele irá destacar que esse cego, ele se liberta da sua condição e vai até o encontro do Mestre buscando vencer a multidão. A multidão que inicialmente o havia repreendido para que ele não falasse tão alto, para que ele não gritasse, talvez imaginando que Jesus não daria atenção a um cego que estava esmolando à beira da estrada. Muitas vezes a multidão age dessa forma, acreditando que os pequenos, os simples, os infelizes não merecem a consideração daqueles que são mais importantes. Mas Jesus, destacando algo muito especial, irá perceber a condição daquele homem, a sua fé, irá requisitar que a multidão o traga à sua presença. Quando este homem chega à presença de Jesus, Emmanuel destaca a pergunta que o Mestre lhe faz: que queres que eu faça? Porque essa pergunta reveste-se de especial significado. Nenhum de nós está alheio às leis divinas. Quando Jesus pergunta o que o cego deseja que seja feito a ele, Jesus está indagando no conjunto das leis em que situação aquele cego deseja se encontrar. E o cego responde à pergunta de Jesus: Senhor, que eu veja. Ele pede o restabelecimento de uma faculdade da qual ele não dispunha. E Jesus, quando atende esse pedido, o coloca em um outro patamar de responsabilidade diante da vida. Porque uma vez podendo enxergar, as suas possibilidades de ação são agora ampliadas, assim como as suas responsabilidades em relação ao que ele faria dali para diante. A terceira narrativa da cura de um cego ocorre em Jerusalém. E Emmanuel, destacando essa ocorrência, irá referir-se a um momento em que a multidão também pergunta àquele cego, que era um cego de nascença, desde pequeno, o que estava acontecendo, por que ele agora estava daquela forma, quem o havia curado, qual a natureza daquele homem. E diante de tantas indagações, diante de tantos questionamentos, o cego responde de uma maneira muito simples. Ele irá dizer: uma coisa sei, era cego e agora estou vendo, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. E Emmanuel irá destacar nessa resposta do cego os seguintes matizes. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Assim ocorre, destacando Emmanuel, que quando nós optamos pela busca, pelo encontro de Jesus, nós não somos vistos da mesma forma. Companheiros, amigos próximos, aqueles que conviviam conosco até pouco tempo, começam a achar estranhas as nossas atitudes, às vezes de silêncio, de compreensão, de tolerância, de amor.
nem sempre valores que são promulgados pela sociedade como sendo os mais importantes. Mas a verdade é que, se nós somos tocados pelo Mestre e a nossa visão espiritual já se alarga para novos horizontes, nós devemos assumir uma nova postura diante da vida. Porque não podemos mais nos comportar como cegos que antes não viam determinadas coisas, porque agora já as enxergamos. Não podemos nos colocar diante de situações da mesma forma como nos colocávamos antes de compreender a lição do Evangelho. Esses destaques de Emmanuel dizem respeito àquilo que nós devemos buscar na prática do nosso cotidiano. Fique conosco e no terceiro bloco analisaremos as falas de Emmanuel e a sua aplicação para o nosso dia a dia. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema Encontros com a Dor, os Cegos. Emmanuel, analisando as curas que Jesus realizou em Betsaída, em Jericó e em Jerusalém, nos faz refletir sobre a condição daqueles indivíduos que foram beneficiados pela presença de Jesus e como nós também somos beneficiados por essa mesma presença e pela atitude que devemos ter diante das concessões que a providência divina nos cerca em todos os momentos. Na questão relativa à visão do cego de Betsaída, Emmanuel destacava que ele, no processo de enxergar, começava a ver os homens como árvores que andam, começava a discernir, perceber diferenças. Para o nosso cotidiano, devemos sempre nos lembrar que a nossa capacidade de enxergar homens, mulheres, circunstâncias de maneira diversa deve também se voltar para o nosso íntimo. Porque não basta enxergar a diferença que existe no mundo. É importante refletir sobre qual posição nós adotamos no mundo. Às vezes nós encontramos pessoas bastante equivocadas e nos apressamos a criticá-las, esquecendo que no nosso cotidiano, dentro das nossas limitações, às vezes realizamos ações iguais ou até piores do que aquelas pessoas. Enxergar não significa somente ver o outro, mas enxergar, sobretudo, a si mesmo. Quais as nossas limitações, qual a posição em que temos diante da vida. Porque enxergando aonde estamos, podemos estabelecer um programa de melhoria. Se somos cegos, não sabemos para onde vamos, mas se enxergamos, podemos estabelecer, a partir do ponto em que estamos, o nosso objetivo de chegada. Por isso, o exemplo desse cego, começando a discernir o mundo, vale para todos os tempos e lugares, para aquelas pessoas que, enxergando a vida, começam a enxergar também o seu papel diante do mundo. O cego de Jericó tem uma atitude muito interessante. Quando a multidão começa a repreendê-lo, e ele, ao invés de se acabrunhar, de ficar um pouco desanimado, ele começa a gritar mais alto. Porque a busca de valores espirituais não é feita sem esforço próprio. Quando nós nos colocamos no projeto de angariar virtudes, há que se colocar à disposição desse projeto o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso tempo. Conquistas espirituais não vêm sem o concurso desses três elementos. Ninguém adquirirá de uma hora para outra caracteres de santidade se não se esforçar na lide cotidiana. Por isso, quando nós encontramos a multidão representando aqui o mundo e os seus desafios, nos dizendo, fica quieto, não se preocupa com isso, deixa para amanhã, esforcemo-nos algo mais. Porque pode estar aí a nossa oportunidade de sedimentar no próprio coração os valores de que necessitamos para a vida mais alta. Não lograremos realizar o progresso íntimo sem dificuldades, sem desafios, porque essas dificuldades e desafios são as oportunidades de fortalecimento. Muitas vezes nós achamos que aquilo que acontece conosco, de ruim, de desagradável, é somente uma punição divina ou erro de outras vidas, o que é um grande equívoco. Às vezes, essas circunstâncias são somente provas para avaliar se de fato nós temos
angariado aquilo que já somos capazes de compreender com a nossa razão, de compreender com o nosso sentimento. Nem sempre os desafios são punição ou expiação. Eles são testes para averiguar a nossa convicção. Quando Jesus pergunta ao cego de Jericó: que queres que eu faça? E o cego responde: que eu veja. Nós estamos diante de um ensino muito profundo, destacado por Emmanuel, que nada acontece à revelia das leis divinas. Tanto quanto a posição em que nos encontramos está prevista nos códigos celestiais, aquela que nós buscamos atingir também está prevista. E nós podemos alcançá-la se soubermos o que desejamos. Quantas pessoas, diante das realidades espirituais, se aproximam dessa ou daquela aglomeração religiosa, buscando simplesmente a satisfação dos interesses próprios, buscando somente atender aos seus anseios individualistas, o que é um grande equívoco. Porque quando nós nos colocamos dessa forma, nós não estamos agindo sobre a causa dos nossos problemas. Allan Kardec já dizia que o egoísmo e o orgulho são as raízes dos grandes males da nossa sociedade. Quando nós buscamos os valores espirituais simplesmente para atender os nossos anseios egoísticos, nós estamos limitando a atuação da misericórdia divina, que não encontra somente em um indivíduo o seu campo de aplicação. Quando nós estendemos a nossa busca para a nossa melhora, a fim de que tornemos o mundo melhor, nós estamos buscando de fato aquilo que Jesus tem para nos oferecer. Não adianta que busquemos somente a cura dos males. É essencial que nos voltemos para a causa, para a origem, a fim de que a origem sendo tratada, o mal não seja necessário mais, como alerta para os nossos caminhos equivocados. E por último, Emmanuel ainda destaca aquele momento em que o cego curado em Jerusalém é questionado pela multidão, indagando quem teria feito aquilo, como ele se sentia, qual a característica daquele homem. E o cego dá uma resposta sucinta, mas importante. Uma coisa sei, era cego e agora vejo. Quando nós nos colocamos na busca de valores espirituais e já angariemos alguns valores dessa natureza, somos levados a situações de conflito, de questionamento, de pessoas que às vezes, não compreendendo a nossa atitude, começam a indagar por que da mudança, por que a busca de outros valores, sendo que até ontem nos comportávamos de uma maneira diferente. O cego, respondendo, nos dá uma lição muito preciosa. O que ele nos diz é: a única coisa que sei, antes era cego, não via, não era capaz de enxergar. Mas agora vendo, a minha postura diante da vida deve ser outra. Que nós possamos aproveitar esses ensinos de Jesus, explicados, trabalhados pelo benfeitor Emmanuel, para a nossa vida cotidiana, entendendo que não basta enxergar com os olhos da carne, é fundamental que vejamos também com os olhos do Espírito. Agradecemos a sua presença e fique conosco para um outro programa da FEB TV, Lições de Emmanuel.